Hoje nós iremos falar da doença espiritual da vaidade. A vaidade, ela também tem um outro nome, chama-se vanglória, ou seja, uma glória vazia. Por isso, em grego, ela recebe o nome técnico de kenodoxia, aportuguesando cenodoxia. Kenos é vazio, doxa é glória, uma glória vazia. Esta é a terceira tentação que Jesus sofreu no deserto. Jesus foi tentado com a gula, a gastrimargia, com a avareza, filargíria, e a terceira tentação, quando ele então é levado pelo diabo ao topo do templo, e o diabo diz assim: joga-te daqui de cima, mostra que tu és glorioso, que tens poder. E então Jesus é tentado com a vaidade, com a manifestação vazia de um milagre, como se fosse um mágico manifestando os seus poderes. A cenodoxia, a vaidade, a vanglória. Existem dois tipos de vaidade. Um é um tipo mais grosseiro, que a maior parte das pessoas sofre. É a vaidade por causa de alguma qualidade material, como por exemplo a beleza física, a voz, qualquer atributo que eu tenha. Eu gosto sempre de contar, quando eu falo da vaidade, da primeira experiência que eu tive quando eu era adolescente, daquilo que era a doença espiritual da vaidade. Tratava-se de um concurso de Miss Mato Grosso, na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu estava saindo do curso de inglês na universidade, eu tinha cerca de 12 anos de idade, e no ginásio havia o concurso de Miss Mato Grosso. Bom, um engarrafamento evidente, todo mundo chegando e nós saindo do curso de inglês. A senhora que conduzia o carro, que era minha vizinha, que nos levava e trazia para o curso de inglês, começou a resmungar contra aquele trânsito e dizer: eu acho isto uma bobagem, este concurso de beleza. E a filha dela, que ia no banco da frente, disse: mas por que, mamãe? E ela disse: um bando de mulheres se envaidecendo de uma beleza que elas não fizeram nada para merecer, porque elas receberam de Deus. Esse foi o primeiro contato que eu tive com uma boa definição daquilo que é a vaidade, a vanglória. Ou seja, ao invés de dar glória a Deus por aquilo que eu tenho de bom, eu dou glória a mim mesmo. Eu me vanglorio, eu me enalteço, ao invés de dar glória a Deus. Agora, não somente a beleza do corpo pode ser objeto de vanglória, mas também a voz, comportamento, jeito de se portar, as roupas. Por isso, também a vanglória, nós nos lembremos, é um dos motores da avareza. Muitas pessoas gostam do dinheiro por causa da vaidade. Querem ter dinheiro para poder adquirir bens que as tornem bonitas, bem apresentadas. Por exemplo, a vaidade de ter um carro grande, possante, ou a vaidade de poder comprar um vestido de um grande costureiro francês. Seja como for, trata-se de um caminho de vaidade que nós adquirimos através da avareza. Também a competição por cargos. As pessoas podem ser vaidosas por causa de títulos, gostam de títulos ou têm vaidade do poder. Também é interessante isso. Uma doença espiritual que os santos padres chamam de filarquia, ou seja, a cobiça do poder, a sede do poder. Filia é amizade, arché é o poder. Então a filarquia é essa cobiça, essa vontade de ter poder por razões de vaidade e de vanglória, para eu me apresentar como mais potente. Esse tipo de vaidade grosseira pode ter também formas sutis, como por exemplo uma pessoa que se envaidece de sua inteligência, da sua grande cultura,
Tem algumas pessoas que você diz bom dia para ela e ela já começa a dizer tudo aquilo que ela aprendeu. Você faz uma pergunta, você acha que vai chover hoje? Ela começa a dar uma lição de meteorologia. Ela precisa a cada momento dizer tudo o que sabe a respeito daquele assunto para demonstrar a sua inteligência. Esse é o primeiro tipo, é o tipo grosseiro de vaidade, que é a vaidade como nós a conhecemos no dia a dia. Mas existe um outro tipo de vaidade, a vaidade que poderíamos dizer a vaidade espiritual. Do que se trata? Aqui então a vaidade se apresenta como uma doença típica para os progredidos na vida espiritual. Quem já se converteu há bastante tempo e começou a receber de Deus dons espirituais. Quem tem dons recebidos de Deus ou também virtudes adquiridas. Então a pessoa se envaidece por causa de seus jejuns, por causa de sua santidade, por causa de suas virtudes. É interessante que aqui nós vemos uma doença espiritual típica de gente que nós poderíamos até considerar muito santinha. Puxa, como fulano é santo. Até mesmo fazendo esses elogios, às vezes estamos prestando um péssimo serviço a essas pessoas. Diz São João Clímaco na sua Escada do Paraíso: o demônio da vanglória sente uma particular alegria quando vê que a pessoa começa a multiplicar as virtudes. O demônio fica alegre porque a pessoa vai ficando virtuosa. Quem assistiu aquele filme Advogado do Diabo, com Keanu Reeves, teve essa experiência, a última cena do filme. Quando o advogado consegue derrotar o demônio, então o demônio toma a forma de um jornalista e começa a elogiar o advogado. Puxa vida, um advogado honesto? Isso é uma coisa muito rara. Eu preciso entrevistar você. E ele então marca uma entrevista, envaidecido pelas suas virtudes e a sua honestidade. Ele marca uma entrevista com o jornalista, desce a escadaria. Nessa hora, o jornalista muda de feições, se vê que é Satanás. E Satanás então conclui o filme com esta frase: Vanity, my favorite sin. Vaidade, meu pecado predileto. Quando achava que tinha vencido, começa tudo outra vez. E os santos padres notam isso com clareza, justamente porque eles viviam isso. Por serem santos, eles viviam continuamente a tentação da vaidade. E é uma coisa que é quase desesperador, porque é muito complicado. Os santos padres fazem a comparação de uma cebola. Quando você se livra da casca, tem outra casca para descascar. Quando você acha que se livrou da vaidade, ainda tem uma outra vaidade escondida lá dentro. É por isso que São João Clímaco diz assim, vou ler, trata-se do seu famoso livro, A Escada do Paraíso, no degrau número 21. Ele diz: o sol brilha para todos. Da mesma forma, a vanglória encontra alegria em todas as nossas atividades. Por exemplo, vejam que ele é bastante realista. E vejam como nós nos encontramos nessa descrição. Ele diz, por exemplo, eu fico vaidoso por causa do meu jejum. E depois, quando suspendo o jejum para não ser notado, me glorio da minha prudência. Quando eu uso roupas bonitas, sou vencido pela vanglória. Mas quando então carrego andrajos, ou seja, roupas pobres, também ela está ali. Quando eu falo, sou vencido pela vaidade. Padre Paulo está aqui fazendo essa palestra para vocês, se achando muito inteligente, muito sábio, vencido pela vaidade. E aí, vamos supor que eu, depois que fiz algumas palestras, começo a ver que está me fazendo mal, que a vaidade está tomando conta, aí eu paro de fazer palestras. E aí começo a me envaidecer do meu silêncio. Não tem como escapar. São João Clímaco diz,
A vaidade é como um estrepe. Talvez você não saiba o que é um estrepe. É uma armadilha que os soldados jogam na estrada, uma espécie de asterisco de 4 pontas. 3 pontas caem para baixo, formando um tripé, e sempre tem uma ponta para cima. Não importa de que lado caia o estrepe, você está sempre estrepado. Ou seja, sempre tem uma ponta para cima. O estrepe, em grego, que é a palavra que São João Clímaco usa, é o tríbolon. Tríbolo, 3, na verdade são 4 pontas. Então, ele diz, a vaidade é como um estrepe. De qualquer forma que tu jogues no chão, há sempre uma ponta pronta para te ferir. Então não adianta como você ajeita a sua vida, a vaidade está sempre lá. Meus queridos, trata-se, portanto, de uma doença realmente universal. Uma coisa que é muito difícil a gente escapar. E que vai ser objeto de nossa luta por longos dias de nossa vida. Esse é o grande problema da vaidade. De todas as paixões que nós vimos, todas as doenças, o homem tira algum prazer. Por isso também a vaidade, podemos dizer, é uma doença ligada à carne. Existe um prazer em você ser elogiado, em você ser querido. E isto tudo é até tido como natural. Porém, por que é que a vaidade não é natural e é doente? Porque trata-se de uma mentira. Você está atribuindo a você mesmo uma glória que não é sua. Porque São Paulo nos diz, o que é que nós temos que não tenhamos recebido? É como uma criança que se vangloria do presente que deu para papai, mas ela antes foi à carteira de papai pegar o dinheiro para comprar presente para papai. Que presente é esse? Veja, na verdade, não há nada que nós tenhamos que não tenhamos recebido de Deus. Trata-se de uma grande ilusão. Trata-se de sair da verdade a respeito de nós mesmos. Não somente isso. Vejam, a vaidade tem um salário, chama-se tristeza. Porque por mais que nós queiramos ser estimados, louvados, queridos, terminamos sempre num vazio muito grande. Porque você sabe que você não está sendo amado, louvado e querido por aquilo que você é, mas é por aquilo que você parece. Então o salário da vaidade é muito duro. Uma tristeza, um fracasso verdadeiro. Mas, como a maior parte das doenças, a vaidade ela está enraizada na nossa natureza. Por quê? Porque existe algo criado por Deus que é aproveitado pela doença, aproveitado pelo demônio. O que é? É o fato de que nós nascemos para a glória. Deus nos criou justamente com essa vontade de glória. Por quê? Porque nós nascemos para a glória do céu. Nós somos criados para isso. Então, não se trata de algo fora da nossa natureza, uma aberração total e completa. As doenças espirituais, de uma forma geral, são sempre a perversão, ou seja, o mau uso de uma qualidade criada por Deus. Nós fomos criados para Deus, nós fomos criados para esta glória. Por isso, Deus nos coloca com essa vontade de participar da glória dele, essa tendência. Mas o que é que a gente faz? Nós, para usar uma expressão de São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, nós nos envaidecemos segundo a carne, ou seja, nos vangloriamos
segundo a carne, esquecendo de Deus, deixando Deus de lado. São Doroteu de Gaza, nas suas instruções espirituais, diz o seguinte: aqueles que desejam a glória são semelhantes a um homem nu que procura constantemente um pedacinho de tecido, não importa qual seja, para cobrir a sua indecência. Assim, quem está nu, despido de virtudes, procura a glória dos homens. Então, o homem atacado pela vanglória, pela vaidade, ele procura desesperadamente alguma coisa que cubra a sua indecência. Nós temos uma certa vergonha de apresentar quem nós somos. Então, a pessoa vaidosa nunca quer ser vista tal qual ela é. Pessoas que de jeito nenhum se apresentam em público sem estar, aspas, produzidas. Pessoas que nunca se apresentam nem para as pessoas mais íntimas de forma descontraída. Os santos padres põem o dedo na chaga, na ferida, quando nos mostram que a vaidade nasce de uma frustração ontológica. Ou seja, ela é uma frustração do nosso próprio ser, porque nós não somos assim. Nós não temos em nós mesmos a fonte das nossas coisas boas. Nós iremos ver quando nós tratarmos da terapia, da cura da vanglória. Qual é a cura da vanglória? É dar glória a Deus. Porque ali está a verdade. Reconhecer a fonte do nosso ser. Reconhecer a fonte da qual nós brotamos. Aqui está o problema, está nesta frustração ontológica da vanglória. A vanglória como que imerge o homem num mundo de ilusão, num mundo de delírio. Existem várias manifestações desse tipo de paranoia da vaidade. Explico. Em linguagem técnica, na psicologia, a paranoia ela é sempre negativa. Mas os santos padres nos mostram que existem também paranoias positivas. Ou seja, alguém está cochichando no fundo da sala. E aí eu, paranoico, vaidoso, digo, estão falando de mim. Não, eu sabia, eu vi aquele sorrisinho. Estavam falando de mim. Você estava falando de outra coisa. Ou então, uma paranoia positiva. Eu estou aqui dando uma palestra, alguém sorri e eu digo, eu sou um gênio. A pessoa está sorrindo porque ela se lembrou de alguma coisa que aconteceu naquele dia. Tem nada a ver com o que eu falei. A pessoa está olhando para mim sorrindo, admirado, porque está lembrando, a cabeça está longe. E eu, vendo aquele sorriso, digo, olha aí, eu sou um gênio. A vanglória cria essa situação delirante. Quantos conflitos acontecem por causa da vaidade? Porque a pessoa acha que ela é o centro do universo. Uma das coisas que a gente faz em direção espiritual, que até faço comigo mesmo, é exatamente nós tomarmos a proporção da nossa mediocridade. Quando a pessoa está vivendo um grande drama, porque a família inteira é contra ela, porque todo mundo está contra mim, você chega e diz, meu filho, minha filha, você não é tão importante assim. Ou então quando o mundo está caindo, o que é que vão fazer sem mim? Ah, não se preocupe, o cemitério está cheio de gente insubstituível. O que quer dizer o que vão fazer sem mim? O mundo existia antes de você, continuará depois? Então, existe uma realidade delirante, ilusória, que nos coloca diante do fato de que o vaidoso, de alguma forma, não tem fé suficiente. Ou seja, não enxerga as coisas a partir do olhar de Deus. Não vê a realidade a partir da fé. E por isso tem uma ignorância com relação às verdades fundamentais. E a verdade fundamental é justamente esta, que nós, criaturas, somos muito frágeis, muito passageiros. São Paulo usa uma expressão bonita na 1 Coríntios 7, 31, dizendo assim, a figura
deste mundo passa. Tudo passa. Por isso é vão mesmo, é vã glória. É uma fumacinha que desaparece. Enquanto a glória de Deus, é interessante isso, a glória de Deus não, ela tem consistência. Tanto que a palavra glória em hebraico, kavod quer dizer também gordo, grande, pesado. Deus é glorioso, tem consistência, tem peso, enquanto nós somos fumacinha. Deus tem densidade, poderíamos dizer na nossa linguagem mais moderna. A glória de Deus tem densidade, enquanto a nossa é evanescente. São João Crisóstomo nos diz: por que tu corres atrás de uma sombra ao invés de escolher a verdade? Por que tu buscas aquilo que perece ao invés de ir atrás daquilo que permanece? Abandona a fumaça, a pura sombra. Abandona a erva vil, a erva daninha. Abandona as teias de aranha. É impossível encontrar uma palavra que exprima com clareza esta miséria de inconsistência. A inconsistência da nossa vanglória. Por causa disso, entramos numa visão delirante da realidade. São Máximo Confessor chega a ser um pouco cruel, mas ele observa assim, nas Centúrias sobre a caridade, Centúria número 3, número 58. Aos olhos dos pais passionais, as crianças mais deformadas e deformadas até o ridículo, não passam dos seres mais belos e mais bem feitos. É de uma sinceridade cruel, né? Mas por quê? Porque o pai, a mãe, vaidosamente diz: veja como é bonitinho, porque saiu de mim. Se fosse dos outros, a mesma criança, saída dos outros, seria um monstrinho. Mas como saiu de mim, é maravilhoso. É este o exemplo que São Máximo nos dá de visão delirante da realidade. Não somente isso. A vaidade destrói nossa paz interior. Porque nos põe numa agitação febril, numa ansiedade contínua, e isto, é interessante, produz exatamente os efeitos contrários daquilo que a pessoa desejava. O vaidoso termina colhendo, como fruto da sua grande ansiedade para querer aparecer, termina colhendo o escárnio. As pessoas muito vaidosas são escarnecidas, são desprezadas, são deixadas de lado, são ridicularizadas. Quem é vaidoso torna-se ridículo. E aqui se torna verdade aquilo que o Evangelho nos diz: quem quiser se salvar, vai se perder. E exatamente quem se perde por amor a Deus, quem renuncia às vaidades, é exatamente esse que vive verdadeiramente. Por isso, o salário da vaidade, o salário dessas doenças espirituais é sempre terrível. No lugar do louvor que as pessoas esperam, terminam encontrando a indiferença, ou pior ainda, provocam o ódio, a inveja, ciúme, fazem nascer críticas, sarcasmos, piadinhas, sobretudo quando a vaidade é manifestada com suas próprias palavras. Em italiano se diz chi si loda si imbroda, ou seja, quem louva a si mesmo termina se sujando, termina sujo. É exatamente o salário do pecado. Pois bem, os santos padres nos advertem: a vaidade é uma escravidão. Não alimente este bicho, porque você termina criando cobra para picar você. Você termina fazendo com que pequenas teias de aranha depois se transformem num cabo de aço e você não consegue mais se libertar da vaidade, porque
termina criando uma vida paralela. Há pessoas que têm casos tão graves de vaidade que vivem uma outra vida, vivem continuamente um personagem. Não são mais elas, e nem elas terminam sabendo quem elas são. Então, aqui a vaidade chega à orla da alucinação. A pessoa termina realmente alucinada. E é claro, trata-se de um vício. Tudo isso vai, aos poucos, tomando conta do mundo interior da pessoa. A vaidade, nos dizem os santos padres, e escreve Evagrio Pontico, nosso velho conhecido, nos ataca com força no momento da oração. Quando a gente vai rezar, e ao invés de se voltar para Deus, você fica olhando para você o tempo inteiro. Veja como eu estou santo. Veja como eu já alcancei um nível superior de autodomínio. Eu não sou como esses pobres mortais que estão aqui ao meu redor, na capela. E aí você se lembra daquela parábola do fariseu e do publicano pecador. O fariseu diz: eu te louvo, Senhor, porque eu sou maravilhoso. E eu não sou como esse infeliz, esse traste que está aqui atrás. A vaidade nos ataca também na oração. E os efeitos patológicos da vaidade fazem com que nós soframos uma certa morte espiritual. Exatamente porque o fruto que a gente colhia com a ascese termina virando tudo contra Deus, tudo contra nós também. Você jejua, mas que fruto vai ter o seu jejum se isso vira vaidade? Você reza, mas que fruto tem a sua oração se isso vira vaidade? Você medita a palavra de Deus, mas cadê o fruto quando isso vira espetáculo? Que é interessante, isto é a causa, muitas vezes, de um grande deserto espiritual. Porque essa coisa de vaidade tem um limite. O fulano, a fulana, fica envaidecido com as suas grandes virtudes, sua grande vida de oração, mas chega uma hora que aquilo não alimenta mais, porque é tudo falso, é tudo fumaça. Então, aí se faz o deserto. Aí vem uma sensação de morte terrível. E é nesta hora que a vaidade abre a porta da nossa alma para todas as outras paixões. Vejam, a vaidade, ela tem essa característica interessante. Ela toma conta da alma a tal ponto que as outras paixões, as outras doenças espirituais, como a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a tristeza, tudo isso daí fica encolhidinho no canto da sala. A vaidade tomou conta do meu mundo interior. Então, porque eu sou vaidoso, eu me apresento na frente de todo mundo como alegre. A tristeza não tem lugar. Porque eu sou vaidoso, alguém faz algo contra mim, eu me seguro para mostrar minha superioridade. Porque eu sou vaidoso, eu jejuo. Porque eu sou vaidoso, eu rezo. Porque eu sou vaidoso, eu não tenho pecados de luxúria. Então, a vaidade toma conta do mundo interior a tal ponto que todas as outras doenças ficam encolhidinhas lá no canto e parece realmente que a pessoa venceu espiritualmente e está curada, que as outras doenças sumiram. Mas quando acontece que o combustível da vaidade desaparece, todas as outras doenças voltam de forma muito mais atroz, com muito mais força. E é aí que nós vemos pessoas que viviam uma vida espiritual que todo mundo ficava admirado, que rezavam em público, que tinham êxtases espirituais. Olha como fulano é extraordinário. De repente terminam caindo nas paixões mais vis e terríveis. Por quê? Porque o alimento era a vaidade. Mas, mais do que isso, a vaidade, antes de tudo, nos introduz numa doença bem pior do que ela. Ela nos leva para o orgulho. Porque assim como o relâmpago precede o trovão, a vaidade anuncia o orgulho, que é uma demência espiritual ainda maior. Então esta é a doença espiritual da vaidade.